Prosseguindo no estudo de apologética cristã, estamos na lição 5, no item 6 do material didático, os dogmas do cristianismo. Bom, qual a acusação no caso dos dogmas do cristianismo? Eles dizem: todo aquele que crê num dogma, isto é, numa monstruosidade, abdica completamente de suas faculdades. Movido por uma confiança irresistível e um invencível medo doentio, aceita a pés juntos as mais estúpidas invenções, eles dizem. Eles dizem que acreditar no dogma é irracional, que você não está aberto para debates, para discussões. Isso não é verdade, ok? Dogmas significa o seguinte, né, na visão cristã: o dogma é uma doutrina, ok? Que, se for provado ao contrário, a sua fé perde o sentido. Isso, então, para você é um dogma. E dogma não existe só no cristianismo, não. As pessoas falam, existe dogma na sociedade. No ateísmo existem dogmas também, né? Eles têm, o dogma deles qual é? Por exemplo, é a não existência de Deus. Porque se ficar provado que Deus existe, tá bom? Não faz mais sentido o ateísmo. Então isso é um dogma, ok? Isso não influencia na questão do cristão debater. O que você mais encontra no mundo hoje, você encontra aí na internet, são cristãos debatendo com ateus. Você encontra lá na Universidade de Oxford um pastor chamado John Fox, ele debatendo com um ateu chamado Richard Dawkins. Me esqueço, Richard Dawkins e versus John, eu não me lembro sobre o sobrenome dele agora. Você encontra nos Estados Unidos também criacionistas debatendo com ateus, ok? Então, não existe essa dos cristãos não debaterem. Agora, o que os cristãos falam é dogma. Por exemplo, o nosso dogma número 1 é o monoteísmo. Se alguém provasse que existe mais de um Deus, né? Ou seja, a nossa doutrina perdia o sentido, porque toda a descrição bíblica é de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outro dogma que nós, por exemplo, falamos que Jesus Cristo nasceu sem pecado. Olha, se alguém provasse que Jesus nasceu com pecado, ou que Jesus pecou durante a sua vida, aí o sacrifício expiatório da cruz não seria perfeito e não teria validade, porque ele não seria então inocente. Ou seja, então acabava a nossa fé, ok? Que Jesus também ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará. Se Jesus não vai voltar, se ele não ressuscitou e não vai voltar, então também não faz mais sentido a nossa fé. Esse é o significado de dogma. Então o dogma não é algo que significa que nós não debatemos. Não, o dogma significa algo que, se fosse diferente disso, a nossa fé perderia o sentido. Bom, o número 7 do material didático diz aí, separando o cristianismo de catolicismo. E eu digo, muitos livros de história relatam fatos históricos relativos à Igreja Católica e a descrevem como igreja cristã. Esse erro foi cometido por Karl Marx e outros, ok? Então, normalmente por exemplo, na Revolução Francesa, teve um dos revolucionários, né, um dos pensadores da Revolução, que ele falou uma frase horrível. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Ele disse que a humanidade só será feliz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último sacerdote. Olha que coisa horrível. Por que disso? Porque quando eles olhavam para a história, eles olhando para a história pela ótica da Igreja Católica e das igrejas protestantes, a Europa tinha sofrido muito, principalmente porque desde a Reforma até a Revolução Francesa foram quase 300 anos, e foram 300 anos de guerras,
em que a Igreja Católica estava sempre do lado dos reis, né, dos poderosos, ok? E as igrejas protestantes também, ok? Tinha lá a Igreja Protestante da Inglaterra, ela estava ligada ao rei da Inglaterra, e assim acontecia. A França, ela tinha sido, né, junto com o período que ela formava, junto com a Alemanha, alguns territórios do Sacro Império Romano Germânico. Então, a história deles, né, eles eram liderados pela Igreja Católica. Então, eles tinham essa visão da Igreja Católica, só que eles pensavam que a Igreja Católica era o cristianismo. Na Espanha foi escrita uma obra, você encontra ela na internet, gratuita, só que está só em espanhol. O título da obra são 10 volumes, irmãos, 10 volumes, contando a história da Igreja Católica. Só que olha o título que eles deram para a obra: Os Crimes do Cristianismo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar essa obra, ok? Eles chamam de Os Crimes do Cristianismo. Enquanto nós vemos na história que a Igreja Católica está perseguindo e matando outras igrejas, né? Mas eles só conseguem ver uma igreja, a Igreja Católica. Que esse grupo que você matou lá em 1200, era um grupo de herege, era uma seita. E em 1300, né, esse pastor Dolcino e os 400 membros que vocês queimaram, era uma seita. E vão falando de outros, e outros, e outros, e outros, e é tudo seita para a Igreja Católica. Mas por que vocês matam? Eles são muito perigosos. Mas que igreja perigosa é essa que ela não pega nem armas para se defender? Porque quando a Igreja Católica criou a Inquisição, o exército que a Igreja Católica formou com a ajuda dos reis, ele chegava nas fazendas onde esses cristãos estavam escondidos, os cristãos não pegavam em armas para enfrentá-los. Os cristãos só fugiam. Ok? Então, que igreja perigosa é essa? Mas a Igreja Católica justifica: não, eu tenho que matar, porque eles são muito perigosos. Bom, o tipo de perigo a Igreja Católica não diz, né? O perigo qual é? Era a igreja verdadeira, e ela podia desmascarar a Igreja Católica. Essa igreja que foi criada a Inquisição para matá-la lá em 1200, que a Igreja Católica chama de valdenses, para você ter ideia, a perseguição a essa igreja durou 300 anos. Então não era uma igreja pequena, era uma igreja grande, só que vivia escondida nas montanhas, porque a Igreja Católica havia proibido o funcionamento dela lá no ano 380 da era cristã. Ok? Então, essa questão de dizer que catolicismo e cristianismo é a mesma coisa, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso causou, por exemplo, o ódio dos comunistas contra o cristianismo. O comunismo odeia o cristianismo por conta disso. O comunismo ele tem uma herança da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi criada com base no ódio ao rei e à religião. Por isso, daquela frase que eu falei para vocês: a humanidade só será livre, só seremos felizes, livres, quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Ok? Então, toda essa herança ruim vem principalmente da história da Igreja Católica e nos 300 anos que antecederam a Revolução Francesa, as guerras entre católicos e protestantes.